O jornalista Reinaldo Azevedo disse claramente que o senhor mentiu e provou que o senhor mentiu aos senadores. Espero que não minta aqui. A orientação que o senhor deu ao Dallagnol foi para afastar uma procuradora. E ele afastou. O senhor Reinaldo Azevedo foi atrás e demonstrou. Ela foi afastada porque o senhor achava que ela era ruim para interpelar o presidente Lula, porque não era do seu gosto. Ela tinha que ser mais firme contra o presidente Lula. Isso é papel de juiz? Isso é trivial ou isso é crime? O The Intercept publicou diálogos entre procuradores e um procurador ficou famoso, disse: Moro viola sempre o sistema acusatório. Agora fica claro, porque que o senhor falou, a defesa faz showzinho. Showzinho? O Correio Brasiliense foi atrás e provou que pelo menos um procurador confirmou esse diálogo. Isso é trivial ou isso é crime? Terceiro, a Veja foi atrás das testemunhas, entre aspas, que foram fraudadas com o senhor, apontou a elas para o Dallagnol, indicou para a acusação um juiz indicando testemunha para a acusação. E as pessoas confirmaram para a Veja que o mau elemento Dallagnol foi lá, ainda disse, liguei e ele arriou. E combinaram, o senhor e ele, de fazer denúncia apócrifa. Senhor presidente, isso é conluio tem ataque pessoal aí. É o senhor presidente, fim do mundo. não vamos aceitar. Deputados, peço silêncio a todos. Tá, que coisa desagradável ficar gritando aqui no meio. Deputado Rogério, com a palavra. Eu estou lendo trechos das falas. E o Dallagnol disse, liguei e ele arriou. Peraí, deputados, por favor, eu vou pedir respeito dos dois lados, por favor. E o Dallagnol disse, liguei e ele arriou. E combinaram fazer denúncia apócrifa, juiz e promotor. Isso é conluio, isso é o fim do mundo, ou é trivial? E o senhor disse, a pessoa estaria disposta a prestar informação. E eu estou repassando, a fonte é séria, isso é papel de juiz? A Folha trouxe o caso do Léo Pinheiro, e no diálogo ficou claro que não tinham provas. Apenas no interrogatório a você. Aí, você tirou de 26 anos e meio, vocês, de cadeia para ele, para 2,5, com direito a domiciliar e patrimônio. E o cretino do Dallagnol disse o seguinte... Deputado, por favor, eu acho que não acrescenta nada ao parlamento esse tipo de linguajar. Então está garantida a palavra, mas eu peço apenas que, da mesma maneira que pedirei respeito a todos, deputados, apenas... Está segurado o tempo. Apenas para que não cause mais tumulto, a gente tentar utilizar o linguajar apropriado dentro do parlamento. Palavra, deputado Rogério Corrêa. Eu retiro o cretino e digo, o procurador Dallagnol disse, não pode parecer prêmio por denunciar o Lula. Está lá na Folha. Isso é trivial ou é crime? Ou seja, The Intercept, Band News, Veja, Folha de São Paulo, Correio Brasiliense, todos confirmam que não há sinais de fraude ou adulteração. São duas perguntas. O senhor continua negando os diálogos? Eu sugiro entre nós uma CPI para ver se esses diálogos são verdadeiros ou não e que se resgate o telefone do Dallagnol. Segunda pergunta. O senhor não acha que, diante das denúncias feitas, o senhor, na qualidade de ministro da Justiça, ficar no comando da Polícia Federal, coloca em xeque a seriedade das instituições? Denúncias dessa gravidade não exigiriam que a Polícia Federal estivesse já investigando a veracidade e o conteúdo também das acusações? O senhor não acha que seria o caso de se afastar do cargo de ministro, ao menos até que as investigações sejam concluídas? Eu tenho mais duas perguntas que ainda tem tempo. O senhor devolveu o iPad do Arthur, neto do Lula, porque ele pediu isso ao senhor, já tinha 1 ano e 2 meses que o senhor tinha levado ele na coercitiva e o iPad dele não tinha sido devolvido. Depois ele veio a falecer. O senhor declarou absolvição sumária da dona Marisa após a morte, segundo reza o artigo 397 do Código de Processo Penal, ou imperou a vaidade, que, segundo uma procuradora, iria acabar com a Lava Jato também. Enfim, ministro, o seu ministério está parado, o país está dividido. O senhor aproveita isso para incentivar manifestações que são contra o Supremo, contra o Congresso e contra a democracia. PIB 0,8, 14 milhões de desempregados, cocaína no avião do presidente, 798 quilos de cocaína no navio brasileiro no Senegal, Queiroz, Marielle, Laranjal, ministro do Turismo, tudo isso parado,
porque o senhor está respondendo a um crime que pode ter cometido e não quer que a Polícia Federal investigue. Eu peço ao senhor que responda. Não é o caso da Polícia Federal investigar também o conteúdo das denúncias que estão sendo feitas com o senhor contra vários órgãos de imprensa, e não é apenas o The Intercept. Muito obrigado. Concedo a palavra à deputada Érica Cocai, autor do requerimento 66/2019 da CETASP. Eu vou tentar sintetizar aqui a resposta. A Operação Lava Jato, vai até caber críticas pontuais, mas, assim, ela foi a maior investigação de corrupção e lavagem de dinheiro da história do país. Os dados objetivos, né? Falando só da 13ª Vara, 45 ações penais sentenciadas, 291 acusados, 211 condenações, 63 absolvições, 21% de absolvições, valores devolvidos mais de 2 bilhões à Petrobras. Tá? Nenhuma operação de investigação tem esses números aqui no Brasil. Não foi um trabalho individual, foi um trabalho institucional, Ministério Público, Polícia, outros órgãos auxiliares, eu como juiz de primeira instância, outros juízes depois me substituíram, juízes em segundo grau, magistrados do STJ, magistrados do STF. Eu, sinceramente, ouvi algumas questões aqui, fiquei com a impressão que eu teria protegido a corrupção, protegido a lavagem de dinheiro, quando foi exatamente o contrário. Esses são os números, são os resultados. E eles atingiram praticamente todos os partidos políticos, tá? Em maior ou menor grau, lembrando que aquela investigação tinha por objeto um esquema, pelo menos em Curitiba, um esquema de corrupção que afetava uma estatal específica, que era a Petrobras. E a acusação, em geral, era de que ela tinha sido, vamos dizer, capturada por agentes públicos inescrupulosos e agentes políticos que dominavam, controlavam aquela estatal naquele período. Então, é natural que os mais afetados sejam aqueles que, vamos dizer, compunham e controlavam a Petrobras naquela época. Mas, principalmente após o acordo da Odebrecht, atingiu todos os partidos. Uma grande referência aqui é um ex-deputado por conta de um deputado por conta de uma foto que eu tirei. Esse deputado foi investigado, foi delatado no âmbito da Odebrecht. Não, da foto que foi mencionada daqui a pouco. Não vou entrar em detalhes. Não há interpelação nesse momento. A palavra está garantida ao ministro. Aí o que acontece? Então, assim, me acusar de ter me omitido, de prevaricado, é exatamente o contrário. Foi difícil, não foi fácil. Foram muitas pressões durante todos esses 4 anos, muitas tentativas de destruir as investigações, de destruir a reputação dos envolvidos. Não foi um trabalho trivial, foi um trabalho muito intenso. Não é? Por mais que possam caber ali eventuais críticas pontuais, o resultado final é reconhecido não só no Brasil, mas internacionalmente. Então, afirmar que, de alguma forma, que eu protegi a corrupção, é exatamente o contrário, isso não corresponde aos fatos. Quanto à relação das mensagens, já mencionei, houve uma evasão criminosa dos aparelhos celulares. Tá? Esse material eu não tenho mais. Tá? Eu não apaguei esse material agora. Eu saí do Telegram em 2017. Esse material não existe mais. Meu telefone foi entregue à perícia da Polícia Federal. Eu não tenho condições de recordar mensagens que supostamente eu teria enviado há 2, 3 anos atrás, muitas delas sobre questões absolutamente triviais que se vê ali. Agora, desde quando eu primeira vez me manifestei, eu sempre falei, vejam lá na minha nota, no dia 9 de junho, supostas mensagens. E o que eu disse? Pura e simplesmente, aqueles que têm as mensagens, os hackers criminosos, ou os veículos da imprensa, que apresentem a mensagem para uma autoridade independente, apresentem lá, por exemplo, se não confiam na Polícia Federal, no Supremo Tribunal Federal, aí tudo vai poder ser examinado e verificado a autenticidade. Agora, eu não posso demonstrar ou reconhecer a autenticidade de um material que eu não tenho. Não obstante, mesmo considerando esse material que foi veiculado, o que se tem presente, não sou só eu que afirmo, várias pessoas afirmam isso, é que não tem nada ali que seja um conteúdo ilícito. Exemplo,
Carlos Veloso, entrevista no Correio Brasiliense. O que li a respeito na imprensa é que o juiz Sérgio Moro teria conversado com o procurador a respeito de algo relativo à denominada Operação Lava Jato. Na conversa noticiada, não vi nenhum diálogo relativo a um caso que envolvesse combinação de procurador e juiz a respeito de provas a serem produzidas para alcançar um determinado fim. Um autor norte-americano, já que foi mencionado aqui os Estados Unidos, né, e segundo a opinião do jornalista, vamos dizer, desse site, lá eu já teria sido demitido. Ele não conhece o sistema legal norte-americano, pelo jeito. Eu já conversei com várias pessoas ali, teve declarações até de magistrados, vamos citar aqui um juiz federal que é amigo do Brasil, o juiz Peter Mest, né, deu declarações públicas que não viu nada naquele material. Mas o mais notável é um autor especializado em corrupção, Matthew Stevenson. Nos primeiros dias da divulgação, com todo aquele sensacionalismo, ele escreveu um artigo muito duro, muito crítico, questionando a legalidade ou ética do procedimento. Dias depois, com uma reflexão mais ponderada, esse artigo está disponível em inglês. The Incredible Shrinking Scandal, Further Reflections on the Lava Jato Leaks. O incrível escândalo que encolheu. Foi dito aqui que eu teria solicitado a substituição da procuradora. Eu não reconheço a autenticidade desse diálogo, mas assim, as pessoas têm direito à sua opinião, mas não têm direito aos seus próprios fatos. Na mensagem que foi divulgada, cuja autenticidade eu não reconheço, não há nenhuma solicitação de substituição. Consta ali na mensagem: a colega Laura, de vocês, é excelente profissional, mas para a inquirição em audiência, ela não vai muito bem. Desculpe dizer isso, mas com discrição tente dar uns conselhos a ela, para o próprio bem dela. Um treinamento faria bem. Tem uma substituição, um pedido de substituição aqui? Não tem nenhum pedido de substituição.